Olá, tudo bem contigo? Vê bem, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 passos de como você alcançar a liberdade financeira. Antes de rodar a vinheta, antes de eu te explicar como é que funciona essa questão de liberdade financeira aqui e agora, não esquece de se inscrever, dar like para o YouTube entender que você gostou e compartilhar com muito mais pessoas esse conteúdo que é de grande ajuda. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta. Vem comigo. Antes de eu começar a listar esses 10 passos de como você pode alcançar essa liberdade financeira, eu preciso te explicar aqui o que seria liberdade financeira. Primeiro, que essa liberdade financeira, ela varia de pessoa para pessoa, então não é algo simples de se explicar. Para a maioria das pessoas, liberdade financeira é não se preocupar mais com dinheiro. Como assim, Lucas? É você simplesmente não se preocupar com a conta de um restaurante caro, é você ter mais tempo livre porque tem dinheiro caindo na tua conta frequentemente, sem necessariamente você trabalhar, é você poder viajar com frequência, é você poder frequentar locais que você sempre quis frequentar e não conseguia, não tinha essa possibilidade. Então, liberdade financeira, ela varia de pessoa para pessoa. A maioria das pessoas pensam dessa forma que eu acabei de explicar a vocês. Mas como é que você pode alcançar essa liberdade financeira? A primeira coisa que você deve saber é que para chegar nesse tal de liberdade financeira é mais uma questão de tempo, é mais hábitos, é mais habilidades do que de fato é pressão, do que de fato uma quantidade absurda de dinheiro. Não é assim que funciona. Para você chegar lá, se você é uma pessoa humilde hoje, você quer ter essa liberdade financeira, existe sim um roteiro que você pode seguir para alcançar essa liberdade. Então, ela é fácil? Não. Ela é impossível? Também não, mas ela é alcançável sim. Se você quer saber os 10 passos, ele começa agora. Então vamos lá. O primeiro passo é você pagar-se primeiro. Como assim, Lucas? Pagar-se primeiro é você pegar uma porcentagem, 5%, por exemplo, um valor ideal é 5% do seu salário, da sua renda mensal, e colocar para si, simplesmente pegar e colocar no seu bolso, na sua gaveta. É você poder ter a liberdade de fazer o que você quiser com aquele dinheiro. Mas isso quer dizer que eu vou ter que lanchar, que eu vou ter que almoçar com apenas 5% do meu dinheiro? Não. Quando você está lá planejando o seu orçamento, quando você está lá estruturando a tua planilha orçamentária, você distribui para alimentação, para lanche, para gastos com cabelo, para qualquer tipo de coisa, vai estar lá nas tuas despesas e nos teus custos de vida. Entendeu? Isso vai estar lá na tua planilha. Essa porcentagem, esse pagar-se primeiro, vai estar lá no topo da tua planilha. Então não é um dinheiro que você vai destinar a algo, é um dinheiro aleatório que você vai receber. O que é que isso causa, Lucas? Qual é o benefício disso? O benefício disso está aqui, ó. Quando você se paga primeiro, você praticamente dá um reconhecimento a si de que você lutou para aquilo. Quanto maior aquele 5%, quanto maior aquele valor de 5% na tua gaveta, no teu bolso, mais reconhecimento você tem para si. E quanto mais reconhecimento você tem para si mesmo, você dá a si mesmo, mais motivado você fica. Ah, Lucas, esses 5% eu faço o quê? Deixa na gaveta, por exemplo, deixa lá durante 3 meses, 4 meses, 1 ano. Você fica lá 1 ano, pega aquele teu dinheiro lá, vai com tua esposa, com teu marido, vai para um restaurante legal, comemora esse tipo de coisa. Você pode fazer, você tem a liberdade de fazer o que você quiser com esse dinheiro. O importante é você pagar-se primeiro. Primeiro ponto, pagar-se primeiro. Segundo passo, gastar menos do que você ganha. Cara, isso é um problema absurdo dos brasileiros hoje em dia. Os brasileiros é assim, ó. Ganhei meu salário, beleza, 2.000, mas eu tenho 1.000 de cartão de crédito, então tenho uma renda ali de 3.000 reais. Você vê a situação atual do Brasil, isso antes da crise do Covid. Você já vê a situação do brasileiro, um dos povos que mais possuem dívidas, são mal educados financeiramente. Então, esse era o estigma do brasileiro, até mesmo antes do Covid. Agora, provavelmente, com a situação que está, vai piorar ainda mais. Mas voltando aqui ao assunto, é você gastar menos do que você ganha. O que é que isso quer dizer? É que você tem por obrigação, sobrar dinheiro. Por obrigação lá, vai ter que ter um saldo. Para quê? Para somar nas despesas, para somar na tua renda do mês que vem. Ah, Lucas, eu posso colocar isso na poupança, por exemplo? Isso aqui não é assunto para agora, mas vê bem.
Quando você faz lá o teu orçamento, voltando para o orçamento, é muito importante você ter um orçamento, você ter uma planilha. Quando você estrutura o teu orçamento, você tem lá uma área específica para poupança, para investimento. Então parte da tua renda já vai direto. Isso não quer dizer que o que sobra vai ter que ir para poupança. Não. Quando você recebe o salário, você já tem destino certo, uma quantidade certa, uma porcentagem certa para poupança, para investimento, destinado a isso. É uma porcentagem destinada para essa área. Não tem nada a ver com o saldo, não tem nada a ver com a sobra. No entanto, tem sim que sobrar. Ah, Lucas, mas eu ganho um salário mínimo. Sim, se você ganha um salário mínimo fica mais difícil. Mas é impossível que pelo menos sobre 5, 10, 15, 20, 50 reais do teu salário? Não. Isso é uma questão de saber organizar financeiramente. Ah, e outro ponto também nesse passo. As pessoas têm um hábito de toda vez que receber um aumento, simplesmente aumenta o salário e tudo mais, aumenta o rendimento, eles aumentam também o custo de vida. Vamos lá. Se você aumentou em 30% o teu salário, por exemplo, você não necessariamente precisa aumentar em 30% os teus custos de vida. Não precisa. Aumente em 10, aumente em 15, aumente em 20, mas não aumente em 30%. Por que isso? Porque se você aumenta o teu padrão de vida, beleza, a tua qualidade de vida melhora, você vai para uma academia melhor, mas o que é que tu está construindo com isso? Você tem que pensar na sua construção do seu patrimônio. Se você quer ter liberdade financeira, primeiro você vai ter que ter um patrimônio que te dê essa liberdade. E um patrimônio que te dê a liberdade financeira que você quer, que você tanto procura, não é um patrimônio pequeno. Entendeu? Isso é o que eu espero para mim, isso é o que eu espero para você. Que você tenha essa capacidade de aumentar cada vez mais o montante, o teu patrimônio, para que esse patrimônio te sustente, para que esse patrimônio possa te manter essa liberdade que você tanto procura. O terceiro ponto, eu já falei aqui de forma rápida, mas falei, é manter o seu dinheiro, o seu orçamento de forma organizada. E o que é que você vai ter que ter para manter esse orçamento organizado? Uma planilha financeira, para você poder ter mais chance de alcançar essa liberdade financeira que você deseja. Então, sem organização financeira, zero liberdade financeira. Um dos passos mais importantes é você ter a vida financeira, sua estrutura financeira bem organizada, bem controlada ali na rédea curta, para que você saiba exatamente quanto é que você está gastando. Dessa forma, você tem um controle muito maior das suas finanças e você precisa disso para alcançar a sua liberdade financeira. E o quarto ponto é você conversar sobre dinheiro. Conversar sobre dinheiro é diferente de você contar quanto você ganha, quanto você gasta. Vamos lá. Conversar com dinheiro é você dizer estratégias que você está usando para economizar mais, é você conversar sobre estratégias de investimento. Conversar sobre finanças é conversar sobre estratégias do que você está fazendo para economizar ou para ganhar mais dinheiro. Isso não significa que você tem que dizer exatamente quanto você economizou. Ah, Lucas, mas se me perguntarem, fale uma porcentagem. Olha, melhorei em 30%, diminuí em 30% os meus gastos mensais em casa, aumentei em 5% a minha renda com investimento em tal situação, em tal área, em tal local. Você pode conversar sobre isso, você pode falar a porcentagem mais ou menos de quanto você ganhou por ali, mas não fale exatamente quanto você ganha ou quanto você gasta. Por quê? Vê bem, eu não sei se você acredita em energia, eu não sei se você acredita em olho gordo, mas as pessoas, elas adoram tirar proveitos de outras pessoas. E quando você dá uma informação exata de quanto você ganha, porventura, se aquela pessoa ela tiver mal intencionada, ela pode fazer algo mal a você com aquela informação. Ela pode fazer você passar algum tipo de vergonha, uma situação delicada. Ela pode expor a sua situação para outras pessoas. Então, evite falar exatamente sobre a quantidade específica de dinheiro. E se você acredita nessa questão de energia negativa, sim, existem pessoas com olho gordo, existem pessoas que lançam mal olhado. Lucas, mas tu é muito crente, tu tem muita crendice. Não, não é uma questão de crendice. Eu estou explicando por um lado racional, de pessoas que podem fazer mal a você de uma maneira racional. E estou falando de uma maneira totalmente crente mesmo, de uma determinada situação, de uma determinada área específica, para pessoas que realmente acreditam nessas coisas. Mas se você acredita ou não, fato é, não conte exatamente quanto você ganha ou quanto você gasta por mês ou por semana, ou enfim, por qualquer
a área específica da tua vida. Próximo passo, uma coisa bastante importante para que você entenda aqui, é que quando você corre demais atrás do dinheiro, o dinheiro simplesmente ele foge de você. Literalmente ele foge de você. O que é que você tem que entender? Para você alcançar uma liberdade financeira, você precisa ter uma renda boa, uma renda bastante estruturada para manter o padrão de vida que você quer e ao mesmo tempo construir aquele patrimônio que te dará aquela liberdade. Mas para você fazer isso, se você ganhar um salário mínimo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você precisa aumentar a tua renda. E como é que você aumenta a sua renda? Primeira coisa, pare de correr atrás do dinheiro. Aprenda a resolver um problema específico. Quanto mais específico for o problema que você sabe resolver, mais as pessoas te pagarão para você solucionar aquele problema, ou no mínimo ajudar elas a solucionarem. Então aqui, o quinto passo é você parar de correr atrás do dinheiro e resolver problemas específicos que o dinheiro ele vem até você. Aprenda a resolver esse problema que você vai ver sair bastante dinheiro de onde você nunca imaginaria que iria sair. Sexto ponto. Tenha a inteligência emocional despertada. Cara, inteligência emocional é um ponto bastante delicado. O que é que isso quer dizer? Quando você tem uma inteligência emocional despertada, isso quer dizer que você simplesmente não se frustra, não se anima de forma desesperada, não se entristece de forma desesperada, você mantém o controle das suas emoções. Quando você lida com finanças, quando você lida com problemas financeiros o tempo todo, para quando você olha, tem um problema financeiro, quando você tem uma estrutura emocional, uma mente emocional totalmente estruturada, você consegue resolver aquilo ali de maneira tranquila, de maneira calma, de maneira sóbria. Você foca na solução e não no problema. Você não se estressa com isso, você vai devagarzinho, você vai procurando ali aquela solução para aquele problema, sem estressar a si, sem estressar todo mundo que está à sua volta. Então aprenda a ter uma inteligência emocional estruturada. Se você tiver essa inteligência emocional estruturada, você aprenda a resolver problemas de maneira bastante rápida. O sétimo ponto é você ter uma estrutura de ganhos bem definidos. Mas isso não quer dizer que você não precisa ser flexível, você precisa sim. Estrutura de ganhos, estratégia de ganhos, você precisa ter ela bem definida. Lembra quando eu te falei para você resolver um problema específico e dessa forma você aumenta os teus rendimentos, você aumenta a tua capacidade de aumentar o teu patrimônio de uma forma muito mais rápida? Bem, quando você começa a ganhar dinheiro sobre isso, você precisa ter uma estratégia de ganho bem definida. Por exemplo, você dá mentoria, você dá coaching, você dá aula, você ensina isso, você aplica aquilo, você vende isso. Mas isso não significa que você não possa ser flexível. Como assim? Quando você tem uma estratégia de ganho, por exemplo, de mentoria, isso não quer dizer que você não precise dar um curso aqui. Quando você vende um determinado produto, isso não necessariamente descarta a chance de você vender outro tipo de produto que está atrelado àquele produto. Então, você ser flexível é você dar a chance, dá a oportunidade de novas ideias aparecerem, de novas formas de ganhos aparecerem. E quanto mais formas de ganhos aparecerem, e quanto mais formas de ganho você conseguir manter e estruturar, melhor para a tua futura liberdade financeira, não é isso? O oitavo ponto é que você deve aprender a investir. As pessoas se limitam muito a investir em ações, a investir em CDB, em Tesouro Selic. Vê bem, investimentos não se resume a isso. Se você abre uma barraca de cachorro-quente, é um investimento. Se você abre um lava-rápido, é um investimento. Um investimento é tudo aquilo que faz com que o teu dinheiro trabalhe para si, entendeu? Para você. Se você coloca o teu dinheiro e ele de alguma forma está trabalhando para você, então aquilo ali é um investimento. O que varia são as porcentagens de ganhos de diferentes tipos de investimentos para investimentos. Por exemplo, se você investe em CDB, você vai ter uma rentabilidade muito menor do que uma pessoa que investe em ações. Mas se você investe na sua própria empresa e sua empresa ela se estrutura, ela cresce de forma bastante linear, você vai ganhar, você vai ter uma rentabilidade muito maior do que uma pessoa que investe em ações. E assim sucessivamente. Quando você investe, você tem que saber no que você vai estar investindo. Você tem que saber daquela área específica. Se você investe em ações, tem que saber analisar uma ação. Se você quer abrir uma empresa, você vai ter que saber daquela área, daquele ramo, para poder diminuir o risco de falência da sua empresa. Então, é preciso investir? Sim, mas é preciso saber também no que investir e no que é melhor para você naquele momento e naquela situação. O nono ponto é você ser um eterno aprendiz.
Uma das coisas que mais frustra, que mais me frustra, é enxergar em outra pessoa a arrogância de dizer que já sabe tudo. Gente, ninguém sabe tudo. Você vai ter sempre alguma coisinha a aprender a mais com outra pessoa. Por quê? São experiências diferentes, formas de pensar diferentes, métodos de resolver problemas diferentes. E se é diferente, a chance daquela resolução daquele problema, por exemplo, ser melhor e mais eficaz que o teu. Então se dê a chance de aprender com outras pessoas, seja um eterno aprendiz. Se você é um eterno aprendiz, você consegue absorver muito mais conhecimento, muito mais informação. E quanto mais conhecimento e informação você tem de maneira variável, que te permita solucionar problemas, que te permita crescer o teu patrimônio em si, vale a pena. Não seja um poço de arrogância, não seja aquela pessoa que simplesmente bate no peito e diz, eu sei tudo, e se fecha para qualquer tipo de informação ou conhecimento de outra pessoa que ele considera menor. Não seja esse tipo de pessoa. Se o professor ele ensina um aluno, o aluno ele também ensina o professor de uma maneira completamente diferente e nova de pensar. Então vale sim a pena você baixar um pouquinho, se claro você tiver arrogância, e deixar-se aprender com pessoas que podem ser menos experientes que você. E o 10º passo é um apêndice do 6º, que é você ter uma inteligência emocional bastante estruturada. Nesse 10º passo, o foco aqui é você ser paciente. Paciente por quê? Porque se você segue esses 9 passos, estrutura a tua vida financeira para que ela siga de maneira contínua esses passos que eu acabei de te dar aqui, o 10º é você ter paciência. Paciência porque para você alcançar a liberdade financeira, ou você é completamente explosivo no teu ganho, ou você vai seguindo passo a passo, degrau por degrau, mas você chega lá. Se você segue, busca sempre se desenvolver, busca sempre crescimento financeiro, crescimento econômico, se você tem a sua estrutura financeira bem organizada, sim, você vai conseguir alcançar a sua liberdade mais cedo ou mais tarde. Isso só depende de você, das suas atitudes a partir de hoje, ok? Então por hoje, a aula é só. Não esquece de mandar para o amigo, de compartilhar com a amiga. Talvez eles gostem do conteúdo e talvez eles te agradeçam bastante por você ter dado essa informação, essa ajuda para eles. Fica bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.